É por isso que eu quero falar de alguns benefícios e gostaria que você anotasse de alguns benefícios da oração. Em Mateus capítulo 8, verso 23, abre a sua Bíblia comigo, é importante eu salientar esses versículos. Mateus capítulo 8, do 23 ao 26. Eu quero falar de alguns benefícios da oração que vão ajudar você a não andar mais preocupado. Meu Deus, quanto tempo a preocupação rouba de nós. Quanta saúde a preocupação rouba de nós. Quantas noites em claro a preocupação rouba de nós. Quantas possibilidades poderiam acontecer se eu não me preocupasse tanto. Daí você diz: profeta, que eu tenho muito compromisso. Então você vai ter que perguntar para Deus, convidar Deus para cada um dos teus compromissos, dizer: Deus, quais desses compromissos é do Senhor e quais não são do Senhor para a minha vida? E às vezes, o que está faltando para você é talvez confiar mais a outras pessoas algumas coisas. Delegar. Você já ouviu falar dessa palavra? Delegar. Quando você permite com que algumas pessoas cuidem das suas coisas, cuidem das coisas, mas não cuidem do seu dinheiro. Eu vou repetir: cuidem das coisas, mas não cuidem do seu dinheiro. Diz que um milionário, ele foi questionado como que ele não se endividava como muitos outros amigos dele. E ele disse: porque só 2 assinam os cheques, eu e a minha esposa. Às vezes nós pensamos que deixar o controle nas mãos dos outros é uma coisa sábia, e quando na verdade alguns controles você não tem que passar para as pessoas. Alguns controles você tem que ser só você e seu cônjuge, mas você pode delegar outras coisas nas mãos de outras pessoas e depois cuidar daquilo. Mateus capítulo 8, verso 23 diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava... Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. E ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Jesus estava dormindo na proa do barco, e os discípulos tentando sobreviver a uma tempestade que se levantou. E a Bíblia nos diz, querido, que os discípulos desesperaram da vida, e Jesus estava dormindo, tranquilo. Sabe por quê? Porque quem tem comunhão com Deus tem paz em meio à tempestade. E é disso que você precisa. Porque enquanto você está tentando sobreviver na tempestade da vida, é tanta gente ligando para você, é tanta coisa vindo no seu pé, e conserta um lado, estoura do outro, ajunta aqui, perde ali, meu Deus. O Senhor diz: entra no teu quarto, fecha a porta do quarto e fala com teu pai em secreto. Os discípulos viram que esse era o segredo de Jesus. Eles viram que Jesus orava muito, e eles pediram: ensina-nos a orar. Foi aí que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Eu quero que você entenda uma coisa: para termos paz em meio às tempestades da vida, nós precisamos ter comunhão com Deus. Você não pode abrir mão dos domingos. Você não pode abrir mão de estar com Deus nos primeiros minutos do seu dia. Acorde mais cedo, mas esteja com Deus. Estude a palavra antes de ir para o trabalho, ou a caminho do trabalho, mas tenha uma comunhão diária com Deus. Quem não encontra Deus pela manhã, dificilmente vai encontrar Ele no restante do dia.
Porque no final do dia estamos cansados. No final do dia queremos descansar a cabeça. Não é assim? Então busque a Deus nos primeiros minutos do dia. Comece suas manhãs com Deus. Comece suas manhãs com Deus. Agora, como você reage à tempestade, determina onde você irá. A maneira como você vai reagir às tempestades, é isso que vai ditar até onde você vai chegar. Porque quem não sabe equilibrar-se nas tempestades, usar sua fé nas tempestades, pode ser levado por ela. A Bíblia diz que os discípulos desesperaram da própria vida, estavam emocionalmente comprometidos. Depressão é uma coisa séria, ela existe. Ansiedade é uma coisa terrível. Pensamento acelerado também. Você viver com aperto no peito é uma coisa ruim. Eu não digo quando o aperto no peito é um sinal de Deus, mas quando o aperto no peito é algo constante, isso é uma coisa ruim. Sua saúde está sendo comprometida. Eu quero que você entenda uma coisa. Você tem que aprender a se posicionar nas tempestades, para que elas não venham engolir você. A verdadeira autoridade, ela nasce quando em meio à tempestade você consegue dormir. Sabe por que Jesus tinha autoridade sobre os ventos e sobre o mar? Porque ele conseguia dormir em meio à tempestade. Se você não aprender a descansar em Deus, em meio às tribulações, às tempestades, às provações da vida, você não vai ter autoridade espiritual para governar no exterior. Eu quero que você entenda, aprender a confiar em Deus, a descansar em Deus, a esperar em Deus, a saber que tudo está no controle de Deus, que Jesus não falha, que sua palavra não falha, que Ele é sempre fiel. É isso que vai liberar a autoridade de Deus sobre a tua vida para vencer as tempestades. Quer ter a autoridade de Deus? Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. A autoridade, os ventos reconheceram a voz de Jesus. Eu fico imaginando Pedro, Tiago, João, os outros discípulos, Marcos, Mateus e todos eles ali que estavam dentro daquele barquinho. E talvez um dissesse: e agora, meu Deus, me ajuda, e Jesus está lá dormindo, o que ele está fazendo? E nós vamos morrer aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não adianta, nada disso vai adiantar. Não adianta você dizer meu Deus. O que vai adiantar é você reconhecer a sua autoridade. Em meio às tempestades da vida, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Esse mal que se levantou na minha casa vai cair por terra. Esse mal que se levantou me perseguindo vai cair por terra. Essa doença que se levantou vai cair por terra. Eu tenho autoridade sobre ti em nome de Jesus Cristo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: cadê a tua autoridade? Eu nem sabia que eu tinha, profeta. Só tem autoridade quem aprende a descansar em meio à tempestade da vida. Descansar em Deus.